Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Amém. Quantos estão felizes por estar na casa de Deus, digam glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, queiram por gentileza abrir as vossas Bíblias, Evangelho por Mateus, capítulo de número 6. Enquanto você encontra este texto, eu quero expressar a minha palavra de louvor a Deus, de gratidão, pelo privilégio de poder estar juntamente com os irmãos nesta noite tão especial, onde já temos aqui sentido, percebido e experimentado a presença de Deus entre nós. Não nos resta dúvidas de que Deus está conosco nesta noite. Se Ele está conosco, por certo sairemos daqui edificados e abençoados pelo poder da sua palavra. Louvar a Deus pela vida deste homem de Deus, pastor Vanderlei, minha palavra de gratidão pela sua hombridade ao nosso trabalho, ao nosso ministério, facultando-me a oportunidade de poder retornar aqui. Já faz algum tempo que eu não vinha, né? Não pude vir da última vez, o meu filho esteve, mas eu quero agradecer a Deus por isto, louvar a Deus pela sua vida, pelo seu ministério, pela forma tão carinhosa que tem abençoado a minha vida, a minha casa, a minha família. Louvar a Deus pelos amigos que aqui estão, posso rever alguns e mencionar o nome, pastor Marcelo, minha palavra de consideração, Deus abençoe, pastor Rodrigo, Deus abençoe, meu mano do coração, pastor Sidney, Deus abençoe, é sempre bom revê-lo e agradecer a Deus por cada um dos homens de Deus que estão nesta tribuna, o desejo da bênção de Deus sobre cada um de vós. Para isso eu quero convidá-los à leitura do texto do capítulo 6 do Evangelho por Mateus, o verso de número 22 e o verso de número 23. Diz assim o texto sagrado: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, o teu corpo será pleno de luz. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que há em ti são trevas, quão tremendas são estas trevas, e você diz amém. Em alto e bom som, repita após mim, eu falo e os irmãos repetem, diga comigo, os olhos são a lâmpada do corpo. Mais uma vez, os olhos são a lâmpada do corpo. Tome teu assento e vamos ouvir a voz de Deus. Queridos, antes de dar continuidade à exposição da palavra de Deus, eu peço licença ao nosso pastor para rapidamente apresentar aos irmãos aqui alguns dos nossos materiais. Deus tem me dado a graça de poder escrever e, por meio da literatura, alcançar e abençoar pessoas com o ensinamento da palavra de Deus e também de outros conteúdos que nós ministramos. Em 2019 eu lancei o primeiro exemplar deste livro chamado Elas Fizeram a Diferença. Agora este livro está na sua nova edição. É um livro escrito de caráter devocional para pessoas que gostam de fazer devocional com textos bíblicos e também para pregadores, porque aqui está um compilado de mensagens que eu preguei sobre mulheres da Bíblia ao longo de 20 anos. Todas as personagens bíblicas estão mencionadas neste livro, mulheres que deixaram legado, um exemplo de fé para todos nós. Quem nunca ouviu falar sobre Sifra e Puá, as duas parteiras de Moisés, Joquebede, a mãe de Moisés, Ana, Abigail
e tantas outras mulheres que deixaram o seu legado. Numa época que muito se prega sobre o empoderamento feminino, eu venho mostrando à luz da Bíblia que não é uma questão de ideologia, mas de princípios e posicionamentos que mulheres tiveram na sua época e deixaram um grande exemplo para todos nós. Nós podemos aprender com mulheres da Bíblia e traçar um projeto ou uma trajetória de vida de sucesso em todas as áreas, em todas as esferas. Aqui está essas mulheres para você que gosta de fazer devocional ou para você que também gosta de personagens bíblicas. São mulheres que, de forma biográfica e analítica, eu menciono a história delas aqui. Depois um outro livro, que este livro está sendo lançado também pela Academia de Pregadores. Na Academia de Pregadores, a minha matéria é oratória, porque lá eu faço treinamento de pessoas para falar em público, entendendo que boa parte das pessoas que têm medo ou vergonha de falar em público desenvolvem um certo nervosismo. Tem aquelas que dão um branco na hora de falar, tem aquelas que dá tremedeira, tem aquelas que dá gagueira, tem aquelas que dá transpiração em excesso, tem aquelas que fazem os tiques nervosos, que são as repetições de palavras tais como né, ok, então, amém, e uma série de fatores que envolvem pessoas que têm vergonha ou medo de falar em público. Eu estou fazendo treinamento na academia de pessoas para falar, para fazer uma melhor apresentação, e agora lançando este livro. Lá eu tenho 7 matérias gravadas, aqui eu tenho 12 matérias escritas. É um curso completo de comunicação em ambiente público, não só na vida religiosa, mas também na vida profissional. Foi feita uma estatística recentemente que boa parte das pessoas que reprovam em entrevistas de emprego reprovam porque não sabem se comunicar, não sabem interagir. E aí está uma ferramenta importante para você desenvolver na vida profissional. Aqui eu falo sobre comunicação verbal, entonação da voz, alguns exercícios de dicção, que são aquelas palavras complexas de serem ditas, algumas pessoas tropeçam nelas. Comunicação não verbal, que é a linguagem corporal, qual deve ser a sua postura quando você se apresenta, qual deve ser a sua gesticulação, como deve ser distribuído o teu olhar diante do público, e tantas outras questões que relacionam-se à comunicação em ambiente público. Finalizando essa parte, só para os irmãos entender a importância da literatura, a importância desta ferramenta, é que aqui eu tenho 10 páginas falando só sobre gramática, ortografia e língua portuguesa. A minha área de estudo e atuação é a língua portuguesa, e eu sempre digo que algumas pessoas fazem uma confusão entre advérbio e adjetivo. Por exemplo, quando é que se usa independente, quando é que se usa independentemente? Existem até hinos que algumas pessoas cantam que usam de forma equivocada a palavra quando deve ser utilizado o advérbio. Tem uma infinidade aqui, são 10 páginas falando sobre todas as palavras, conjugações verbais, palavras que no dia a dia nós falamos e que a gente pode cair em constrangimento quando utiliza estas palavras de forma equivocada. Na nova ortografia da língua portuguesa, algumas palavras tiveram alteração, por exemplo, a palavra através. Num outro tempo, você poderia dizer que conheceu fulano através de ciclano. Na nova ortografia da língua portuguesa, a palavra através ganha o sentido de atravessar. Então você não atravessa mais uma pessoa para conhecer outra. Agora, a forma correta a ser utilizada é: conheci fulano por intermédio de ciclano. A palavra através só pode ser usada em situações de alcançar um objetivo. Por exemplo, cheguei na cidade através da ponte, estou vendo a luz do sol através da janela. Aí sim, você atravessou algo para alcançar o teu objetivo.
Então, são palavras que vão sendo mudadas na língua portuguesa, e quem fala em público precisa falar bem e melhorar a sua fala e a sua comunicação. Então, aqui é um grande investimento que você pode fazer na sua vida profissional e também ministerial. Esses 2 livros estarão à disposição dos irmãos lá na saída do culto. Eu quero que você me procure, se você tiver interesse em comprar os 2 livros, eu disponibilizo o curso completo de oratória, todas as aulas gravadas para quem adquirir os 2 livros, tá bom? Passe lá, adquira. Ao adquirir, você também estará abençoando o meu ministério. Vamos ao que interessa, que é a palavra de Deus. O texto que lemos do capítulo 6 do Evangelho por Mateus são palavras ou parte de palavras ditas por Cristo no Sermão do Monte, muito conhecido como o Sermão da Montanha. Nestas mensagens que Cristo prega ou ensina no Sermão do Monte, ele fala de diversos assuntos, dentre eles, Jesus vai destacar aqui sobre as bem-aventuranças. Ele elenca aqui os itens ou tudo aquilo que é importante para uma vida bem-sucedida, mas também ele fala sobre regras de conduta e comportamento. É sabido pela maioria de nós que Jesus estava iniciando o seu ministério e, ao subir ao monte, consequentemente com a multidão que o acompanhava e os seus discípulos, Jesus vai introduzir esses ensinamentos de diversos assuntos, que iniciam-se com o registro no capítulo 5 do Evangelho por Mateus, dando continuidade no capítulo 6 e no capítulo 7. Jesus está falando aqui sobre as bem-aventuranças, sabendo também que ao iniciar o seu ministério, ele havia sofrido ataques dos religiosos da época, pessoas, que questionavam a autenticidade do seu ministério, pessoas que diziam que de fato ele não era o Filho de Deus, pessoas que o acusavam como aquele que veio descumprir a lei. É por isso que você vai encontrar no Sermão do Monte, ou no Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, Jesus falando aqui sobre regras de comportamento, sobre regras de conduta. Ao falar sobre isto, ele está deixando claro que ele não veio descumprir a lei, mas que ele veio cumpri-la com a adição da graça, com a manifestação da graça. Dentre tantos ensinamentos de Cristo no Sermão do Monte ou no Sermão da Montanha, ele vai destacar aqui sobre a importância da oração, a importância do jejum. Ele destaca aqui sobre vários conceitos de comportamento ou de leis morais e espirituais. E agora, no verso 22 e 23, ele faz uma das maiores declarações no Sermão do Monte, que foi esta, quando Jesus disse: os olhos são a lâmpada do corpo. Não se esqueçam que ele está falando sobre regras de conduta, ele está falando sobre regras de comportamento. Ao falar sobre estas regras de conduta e comportamento, Jesus enfatiza sobre o quanto somos influenciados pelas coisas que vemos, pelas coisas que olhamos. Olhe para cá, quando ele está dizendo, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, o teu corpo tem luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo está em escuridão ou tem escuridão. Ele está destacando aqui sobre o quanto somos influenciados por aquilo que vemos ou por aquilo que olhamos. Eu costumo dizer que, na verdade, a forma como vemos ou olhamos e aquilo que nós olhamos impacta no nosso comportamento. Exatamente porque tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que assistimos, tudo aquilo que lemos,
diz também quem somos. Eu vou repetir: aquilo que você está lendo no dia a dia, os livros que você lê, aquilo que você assiste na Netflix, na televisão, aquilo que você acessa no celular, na internet, diz na verdade qual é o teu caráter, revela quem você é. Então o que ele está dizendo é que as coisas que vemos, que as coisas que lemos, que as coisas que olhamos ou visualizamos impacta no nosso comportamento e diz quem somos verdadeiramente. Mas ele não está falando só sobre o fato disso impactar no nosso comportamento, bem como também no nosso posicionamento. Quando ele está dizendo sobre os olhos ser a lâmpada do corpo, Jesus está destacando aqui o papel fundamental que os olhos exercem no corpo, no aspecto de abastecimento à mente e sentimentos que são despertados. Por exemplo, você já deve ter ouvido um adágio que se tornou popular, que diz assim: aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. O que ele está dizendo também está relacionado a isso, ou seja, os nossos sentimentos são despertados por aquilo que vemos, por aquilo que olhamos, por aquilo que visualizamos. Se você não vê, você não sente. Mas se você vê, visualiza, enxerga, olha, evidentemente, você também desperta sentimentos. Os olhos têm um papel fundamental no corpo, no aspecto de abastecimento à nossa mente e sentimentos que são despertados. A nossa mente é abastecida pelas coisas que vemos. A nossa mente é abastecida pelas coisas que assistimos. A nossa mente é abastecida pelas coisas que olhamos. Mas de forma mais abrangente, no mundo espiritual, ele não está falando só sobre comportamento, o impacto no comportamento por aquilo que vemos ou abastecimento à nossa mente por aquilo que olhamos. No campo do mundo espiritual, ele está também falando sobre o quanto a nossa fé é trabalhada pelas coisas que vemos e pelas coisas que olhamos. Ou seja, na maneira como você enxerga, na maneira como você olha, a perspectiva que você tem das coisas certamente alimentam a tua fé, colocam ela certamente em situação de vantagem quando existe um otimismo, ou desvantagem quando existe um pessimismo. Eu vou repetir isso. E aí eu consigo dizer que, na verdade, a perspectiva que nós olhamos as coisas impactam na nossa fé ou no nosso posicionamento espiritual. E aí eu consigo explicar isso de uma forma diferente, lhe fazendo uma pergunta. A pergunta é retórica. A pergunta é a seguinte: como é que você está vendo a vida? Como é que você está enxergando as circunstâncias à sua volta? Como é que você olha os teus desafios? Como é que você enxerga as tuas lutas? Existe um otimismo ou pessimismo na tua perspectiva das coisas que estão em torno de você ou à sua volta? Ou seja, você enxerga as tuas lutas, os teus desafios, as tuas adversidades, os acontecimentos à sua volta com otimismo ou com pessimismo? Porque a maneira como você olha impacta no teu posicionamento e alimenta a tua fé. Na verdade, a tua fé pode ser colocada em alta se tem otimismo no teu olhar. A tua fé pode ser colocada em baixa se tem otimismo ou pessimismo no teu olhar. Vamos de Bíblia, porque sem Bíblia não tem graça, porque não tem como falar disto aqui sem mencionar Números capítulo 13. Os que conhecem a Bíblia sabem que Deus mandou Moisés ao Egito, resgatar Israel da escravidão do Egito e conduzir este povo à terra que Deus disse que daria a eles em herança e em possessão, terra que mana leite e mel. Mas desde o momento que Deus usou Moisés
para tirar Israel do Egito. Em toda a trajetória de Israel no deserto, Deus resolveu trabalhar o comportamento deste povo, e dentre algumas ferramentas que Deus utiliza para trabalhar o comportamento deles, Deus vai trabalhar a perspectiva do povo de Israel. Números capítulo 13 nos mostra isto de forma muito clara e objetiva. Por exemplo, quando Deus orientou Moisés selecionar 12 homens, cada homem representaria uma tribo de Israel, e esses homens seriam enviados à terra prometida. A perspectiva desses homens, ou a responsabilidade deles, era espiar a terra e fazer um relatório de qual eram as extensões das cidades a serem conquistadas, qual era a cultura daquele povo, qual era a estratégia bélica ou estratégia de guerra. Então, montando o relatório, eles deveriam trazer ao grande líder Moisés para que uma estratégia de conquista fosse montada para a terra prometida. Estratégia esta que de fato foi montada e executada pelo grande líder Josué, sucessor de Moisés. Mas os 12 homens foram à terra prometida, espiaram a terra, montaram um relatório de qual era a extensão das cidades, a cultura daquele povo, e trouxeram inclusive testemunho de que aquela terra era uma terra farta, uma terra que mana leite e mel. Nós sabemos que na palma da nossa mão cabe um cacho de uva, só que a Bíblia diz que 2 homens tiveram que carregar um cacho de uva, tamanha era a produtividade daquela terra. Tinha tanto fruto em um cacho só, que um homem não conseguia carregar. 2 homens vieram e trouxeram o fruto da terra, testemunharam a Moisés dizendo: Moisés, fomos à terra, verdadeiramente ela mana leite e mel, é uma terra farta, é uma terra de multiplicação, e aqui está a prova do fruto da terra. Só que tem um detalhe, Moisés: dos 12, 10 disseram, sabe qual é o detalhe? Vimos lá gigantes, e aos olhos dos gigantes nós somos como gafanhotos. Aqui está uma grande lição para todos nós. Os 12 homens foram e testemunharam que a terra era frutífera, que a terra era uma terra de multiplicação, que a terra manava leite e mel, era uma terra farta de produtividade. Mas 10 dos 12 olharam e disseram: tem gigantes, e aos olhos deles nós somos como gafanhotos. Olhe para cá por um instante. Eu te desafio a provar com pelo menos um versículo na Bíblia que diga que os espias ouviram dos gigantes que eles eram como gafanhotos. Prova para mim pelo menos com um versículo que os gigantes lá olharam para os espias de Moisés e disseram: vocês são pequeninos como gafanhotos. Mas o grande problema do pessimista é este: o pessimista, ele tem a capacidade de olhar o desafio e olhar como gigante. Não sei como, não sei te explicar, mas ele tem a capacidade de olhar daqui para lá e de lá para cá. Daqui para lá disseram: são gigantes. De lá para cá disseram: aos olhos deles somos como gafanhotos. Eu vou repetir, mas olhe para cá. Já percebeu que o pessimista, ele tem a capacidade de inflamar pessoas e fazer pessoas desistir do projeto, desistir do sonho, engavetar aquilo que traçou como plano para a sua vida? O pessimista tem a capacidade
de influenciar outras pessoas. E pior que isto, ele tem a capacidade de olhar daqui para lá e de lá para cá. Eles disseram: são gigantes e aos olhos deles somos como gafanhotos. Inflamaram o povo, a ponto do povo se levantar contra Moisés, e se não fosse a manifestação de Deus, mas enquanto 10 homens estão desanimando o povo, 2 deles disseram: pare por aí, espera, aquieta. Por quê? Porque nós temos uma outra perspectiva. E qual é a perspectiva de vocês, Josué e Calebe? Ora, enquanto esses 10 homens estão olhando o desafio e dizendo que são gigantes, e aos olhos deles somos como gafanhotos, é verdade, tem gigante na terra, mas nós temos uma outra perspectiva. Qual é a perspectiva de vocês? Quem prometeu a terra não foi gigante, quem prometeu a terra não foi homem algum. E quer saber? Quem prometeu foi Deus. E se Deus se agradar de nós, então nos porá na terra que ele prometeu. O que Josué e Calebe estão dizendo é o seguinte: sabe qual é a nossa forma de olhar? Enquanto os pessimistas estão enxergando o gigante e se inferiorizando em relação ao gigante, nós acreditamos que quem prometeu é Deus, e se Deus prometeu, ele vai entregar o gigante na nossa mão. Olhe para cá, eu inicio a minha ministração hoje à noite dizendo para vocês que o ano de 2025 será composto de desafios, e muitos desses desafios se levantarão como gigante diante de você. Mas quem te prometeu não é o desafio e não é o gigante. Quem te prometeu é maior do que o desemprego. Quem te prometeu é maior do que a adversidade. Quem te prometeu é maior do que a crise. Quem te prometeu é maior do que a luta. Quem te prometeu é maior do que a enfermidade. Quem te prometeu é maior do que qualquer circunstância adversa. Se tem alguém que recebe a palavra, abra a tua boca e dá o melhor glória que você pode dar. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Se você puder e quiser, mas só se puder e quiser, coloque a tua mão no coração, ou bata no peito e diga: Deus é maior do que qualquer desafio. Diga: Deus é maior do que qualquer desafio. Enquanto tem pessimistas olhando o desafio e dizendo são gigantes, e nós nos inferiorizamos em relação ao gigante, tem otimista dizendo: tem gigante, mas Deus é maior do que o gigante. Tem problema, mas Deus é maior do que o problema. Se tem alguém que recebe a palavra, aproveita para adorar e glorificar o nome de Jesus Cristo. Mas tudo depende da maneira como você enxerga. Enquanto você ficar encarando o teu desafio como gigante, você vai se inferiorizar em relação a ele. Mas se você olhar para o teu desafio e acreditar, Deus é maior do que qualquer desafio, parte para cima, porque Deus vai entregar o gigante na tua mão e você vai contar a vitória para a glória do nome de Jesus Cristo. Tudo depende do jeito que você está olhando. Foi Jesus quem disse: os olhos são, sem mencionar 1 Samuel capítulo 17. 1 Samuel capítulo 17. De cor e salteado o texto, porque isto aqui é assunto de escola dominical infantil. A velha história do Davi que venceu o Golias. Mas lembra como é que tudo começou? Redobre a tua atenção nisto aqui.
Tudo começou quando o pai de Davi chamou o menino e mandou ele levar alimento para os seus irmãos que estavam acampados na batalha de Israel contra os filisteus. Davi foi. Quando ele chegou lá, ele toma o conhecimento de que tinha um gigante de aproximadamente 2,92 metros de altura, que todos os dias, pela manhã e à tarde, saía diante do arraial dos israelitas, ameaçando eles e dizendo: não tem homem aí que consiga me vencer. Ô gente, dá para você imaginar o estado emocional dos soldados de Israel, ouvindo um gigante olhar para eles e dizer: não tem homem aí? Só para descontrair, no cenário político recentemente, nós vimos o resultado que dá alguém olhar para alguém dizendo: você não é homem para tal coisa. O que eu estou querendo lhe fazer entender é: olhe o estado emocional de Israel, ouvindo um gigante olhar para eles e dizer: vocês não são homens para me vencer. A Bíblia diz, pastor Arif, que eles tremiam e temiam, batiam retirada. Mas espera aí, Davi está escutando tudo aquilo. Quando Davi escuta que tem um gigante, um Golias, um filisteu, ameaçando Israel, Davi se posiciona e diz: eu vou enfrentá-lo. Redobra a tua atenção, porque eu começo a pregar aqui. Quando Davi se posiciona dizendo: eu vou enfrentá-lo, ele vai viver ou enfrentar oposição, inclusive do seu irmão Eliabe. A ironia do próprio rei de Israel, Saul, que olha para Davi e diz para ele: você não consegue. Toma aqui as minhas armaduras, toma aqui a minha vestimenta. Davi diz: vocês estão equivocados, porque eu vou enfrentá-lo. Como é que você vai enfrentá-lo? Eu faço uma conjectura do texto. Davi está dizendo: como é que vocês estão olhando? Ora, Davi, lá é gigante, que se chama Golias, e é um filisteu. Davi está dizendo: não estou vendo nem gigante, muito menos que se chama Golias, e nem filisteu. Espera aí, rapaz, nós estamos olhando para o mesmo lado, para a mesma pessoa, sim, mas com uma perspectiva diferente. Porque enquanto vocês estão olhando gigante, eu estou vendo o incircunciso. Enquanto vocês dizem que ele se chama Golias, para mim é um incircunciso. Enquanto vocês dizem que é filisteu, para mim é um incircunciso. Mas Davi, como é que você está enxergando isto? Para que vocês entendam e tenham a mesma perspectiva que eu tenho, a mesma forma de olhar que eu tenho, vamos voltar na história e lembrar que quando Deus instituiu a lei da circuncisão, a lei da circuncisão foi instituída por Deus para Israel. Não, eu vou repetir. A lei da circuncisão. Espera aí. Basicamente a lei da circuncisão era isto: uma exigência de Deus que todos os homens, representando as suas famílias, deveriam se apresentar diante de Deus para processo cirúrgico. A partir daí, toda criança do sexo masculino recém-nascida deveria se circuncidar a 8 dias de nascido. Ora, o que era a lei da circuncisão? Basicamente era o homem se apresentar diante de Deus, era algo relacionado ao órgão masculino, em que deveria ser cortado o prepúcio do órgão masculino do homem. Então esse processo cirúrgico representaria diante de Deus uma aliança. Era Deus dizendo: faz a cirurgia que eu faço uma aliança contigo. Senhor, qual é a aliança? Se você
você fizer a cirurgia, eu faço aliança de que você será um povo guardado, protegido e abençoado. Eu vou repetir: a lei da circuncisão era basicamente um processo cirúrgico em que Deus estaria dizendo: faz a cirurgia e eu faço aliança. Aliança é: você será guardado, protegido e abençoado. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Davi está olhando e está dizendo: vocês não viram o que eu estou vendo. Quem é que vocês estão vendo? Golias, gigante e filisteu. Pois é, aí está o X da questão. Para mim não importa se chama Golias, para mim não importa se é gigante. Agora, se é filisteu, é incircunciso. Porque é incircunciso, Davi, ele não tem a mesma marca que nós temos. Se não tem a circuncisão, não fez cirurgia. Se não tem cirurgia, não tem a marca. Se não tem a marca, não tem aliança. Se não tem aliança, Deus não é com eles. Se Deus não é com eles, esta batalha não está ganha do lado deles. Quem somos nós? Israel. Temos a circuncisão. Se temos a circuncisão, temos a marca. Se temos a marca, temos aliança. Se temos aliança, Deus é conosco. Se Deus é conosco, esta batalha já está garantida como vitória do nosso lado. Olhe para cá. Hoje à noite eu vim te dizer que você tem a marca de Deus. O apóstolo Paulo disse assim: nós temos a marca de Cristo. Tem uma marca de Deus na tua vida. Então esta crise não vai te vencer. Você não será vencido pela crise da depressão, pela crise da ansiedade, pela crise do medo, pela adversidade, pelo problema. Eu vim te dizer hoje à noite que tem vitória garantida da parte de Deus para a tua vida, para a tua casa. Quem acredita na palavra, quem recebe a palavra, abre a boca e glorifica. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Tem uma marca de Deus em você, tem uma marca de Deus na tua vida. Eu sei que assembleiano não gosta disto aqui, mas é até didático. Se você quiser, olha para pelo menos uma pessoa e diga para ela: tem uma marca de Deus na tua vida. Diga: tem uma marca de Deus na tua vida. Tem uma marca de Deus em você. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Ai, eu vim te lembrar que se tem uma marca de Deus na tua vida, os teus desafios serão vencidos. Não, eu vou repetir. Se tem uma marca de Deus na tua vida, os teus desafios serão vencidos. Essa batalha contra a tua casa, você não vai perder ela. Essa guerra travada contra o teu casamento, contra a tua família, contra a tua saúde, não se dará por perdida. Tem uma vitória de Deus garantida sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Se tem alguém que recebe isso aqui, abra a tua boca, dá o melhor glória que você pode dar ao nome de Jesus. Mas tudo depende do jeito que você olha. Tudo depende da forma que você está enxergando. Se tem otimismo no teu olhar, você vai vencer esta batalha. Tem outro texto bíblico
1 Reis capítulo 18. A maioria dos leitores da Bíblia conhecem a história do profeta Elias, que confrontou Acabe e Jezabel. Não obstante confrontar Acabe e Jezabel, Elias vai confrontar 850 profetas de Baal e Azera. Quando ele confronta os 850 profetas de Baal e Azera, Elias libera uma profecia, dizendo: obrigado, corre, porque vai chover. Não, eu vou repetir. Elias libera uma profecia dizendo: corre, porque vai chover. Nós sabemos a razão disto. Elias havia profetizado falta de chuva, e de fato, não choveu por 3 anos e meio. Agora, Elias está dizendo: a seca acabou, vai descer chuva. Eu gosto disto aqui, porque Elias libera uma palavra profética. Eu gosto disto porque a Bíblia, sem ela não tem graça, ela tem resposta para tudo. A atitude do profeta vai desmontar uma teoria pregada pela Seixonoye, que até tem crente que acredita nela, chamada de lei da atração. O que é a lei da atração? Tem crente que acredita nisso. A lei da atração consiste em dizer que pela força do pensamento, você atrai coisas boas e coisas más. A lei da atração diz que o universo trabalha em meu benefício, de modo que conforme o que eu penso, acontece. Desde 1º de janeiro eu estou pensando que eu sou rico. Isto confronta a confissão positiva, porque não basta declarar. Eu vou te provar com Bíblia. Elias declara, Elias libera uma palavra dizendo: vai chover. Mas ele sobe ao monte, coloca a cabeça entre os joelhos e vai orar. Ah, se crente não entender isso aqui, eu vou repetir. Ele libera a palavra positiva, mas ele sobe ao monte, coloca a cabeça entre os joelhos e vai orar. O que é que Elias está ensinando para a gente? Se não tiver oração, não adianta a confissão positiva. Se não tiver oração, não adianta a força do pensamento. Eu vou repetir: se você quiser que 2025 seja, de fato, o melhor ano da tua história, abalize este ano na oração. Tenha relacionamento com Deus pela oração, e acredita, haverá resposta de oração para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Se tem alguém que recebe a palavra, levanta a mão direita, levanta a mão esquerda, abre a tua boca e dá o melhor glória que você pode. Oh, glória a Deus. Então, em alto e bom som, eu quero que você repita comigo. Diga: a oração. Está fraco, você é pentecostal. Diga: a oração é a base do relacionamento com Deus e a chave para o sucesso. Mais uma vez: a oração é a base do relacionamento com Deus e a chave para o sucesso. Quer ter uma vida bem sucedida? Vem orar. Quer ter uma vida bem sucedida? Vem orar.
Quer ver a bênção de Deus acontecendo na tua vida? Vem orar. Quer ver os teus projetos acontecendo, se realizando? Vai para a oração. Quem acredita nisso, levanta a mão e adora e glorifica. Já tem gente dizendo: até agora eu estava gostando. Vai ter gente saindo aqui dizendo: eu nem gostei daquele japonês preto. Mas olhe para cá, ele está orando. Aí ele chama um moço e diz assim para o moço: enquanto eu oro, vai lá, olha da banda do mar, veja como é que está o tempo. Volta aqui e me diga. Elias está orando, o rapaz vai. Quando o rapaz volta, Elias pergunta: e aí, o que é que você viu? Não vi nada. Como assim nada? Eu estou aqui orando, abalizando a palavra que eu liberei com a oração. Você vai lá e diz que não viu nada? Não vi nada. Já vi que tem um problema aí. Qual é o problema, profeta? Eu liberei a palavra, estou aqui orando, e perguntei a você o que é que você viu, você não viu nada. Sabe qual é o problema? O problema é depositar confiança em excesso no ponto de vista alheio. Não, eu vou repetir. O problema é esta dependência do ponto de vista dos outros. Eu disse aqui para vocês que eu faço treinamento de pessoas para falar em público, e tem uma matéria chamada destravamento emocional. Eu sempre digo que uma das razões pelas quais pessoas se negam a se apresentar, faz o sinal do dedo dizendo não quero oportunidade, é porque temem, têm medo, na maioria, do que é que os outros vão dizer. Isso aqui é abrangente, porque em várias áreas da vida acontece a mesma coisa. Às vezes a gente fica tão dependente do que os outros dizem, que a gente engaveta projeto. A gente para ou deixa de tomar decisões importantes com medo do que é que alguém vai dizer. Tem projeto engavetado, e não é por falta de recurso, é temendo o ponto de vista de alguém. Tem gente de braços cruzados no ministério, na vida profissional, não é por falta de capacidade, é com medo do que os outros vão pensar. Hoje Deus me traz aqui para dizer para você: para de depender dos outros. Não, eu vou repetir: para de depender dos outros. Para de ficar pensando o que é que os outros vão dizer da tua decisão, do teu projeto. Desengaveta ele, abraça a causa, parte para a luta. Haverá vitória de Deus na tua vida. Quem acredita, quem recebe, quem toma posse disto, oh glória a Deus. Não dá para confiar no ponto de vista dos outros. Por quê, pastor? Olhe para cá. Nem sempre quem está do lado de fora vai enxergar o que Deus colocou na tua mão com o mesmo otimismo. Não, eu vou repetir. Nem sempre, tarefa para os internautas, hashtag, nem sempre quem vê o que Deus colocou na tua mão vai encarar com o mesmo otimismo que você.
Nem sempre quem está do lado de fora vai enxergar com o mesmo otimismo o que Deus colocou na tua mão. O que é que você viu, rapaz? Nada. Faz o seguinte: vai lá, volta aqui. Vai lá, volta aqui. Vai lá, volta aqui. Vai lá mais uma vez e volta aqui. Vai lá e volta aqui. Vai lá e volta aqui. Vai lá e volta aqui 7 vezes. Ô profeta, peraí, eu fui uma, e o senhor está mandando eu ir 7? Pois é. Você foi e voltou dizendo que não tinha nada. Já que não dá para olhar do teu jeito, você sabia que o 7 na Bíblia é o número de Deus? Representa suficiência e plenitude. Já que não dá para olhar do teu jeito, vai lá e olha do jeito de Deus. Eu vou ficar orando. Você vai e vem. Elias está orando, o rapaz vai, o rapaz volta. Elias está orando, o rapaz vai, o rapaz volta. Elias está orando, o rapaz vai, o rapaz volta 7 vezes. Aí Elias pergunta: e aí? O que é que você viu? O profeta nem se empolga, tá? Por quê, rapaz? Ó, o que eu vi é uma nuvem subindo do mar, mas ela é tão pequena que é como a mão de um homem. O que é que você viu, rapaz? Uma nuvem subindo do mar como a mão de um homem. Pois é. Levanta, vai lá, alcança o rei e diga para o rei colocar fogo na canela. Aciona o turbo. Chega logo, senão vai chegar molhado. Ô profeta, eu acho que o senhor não entendeu o que eu falei. Entendi. O que é que eu falei, profeta? Você falou que viu uma nuvem subindo do mar como a mão de um homem. Pois é. Mas o senhor entendeu que eu falei que a nuvem é pequena? É, rapaz. Tudo depende do jeito que você olha. Tudo depende da perspectiva que você tem. Está na Bíblia. Por que, profeta? Porque a nuvem que você diz que é pequena para você. Para mim, ela é sinal de uma abundante chuva que vai descer. Não, eu vou repetir. Tudo depende do jeito que você olha. Tudo depende da perspectiva que você tem. Por que, profeta? Porque aquilo que para você é uma nuvem pequena, para mim, eu estou tendo uma outra perspectiva. Eu estou olhando por outro ângulo. Eu estou olhando de outra forma. Que jeito, profeta? Para você é uma nuvem pequena. Para mim, o que alguém está dizendo, que o salário é pequeno, que a casa é pequena, que o projeto é pequeno, que o sonho é pequeno, que os recursos são pequenos, que o ministério é pequeno. O que alguém está olhando e dizendo que é uma nuvem pequena, Deus está dizendo: se você olhar pelos olhos da fé, essa nuvem pequena se tornará sinal de uma abundante chuva que vai descer sobre a tua vida. Rúria masteria forga.
Assembleia de Deus em Cotia, levante a mão direita, levanta a mão esquerda. Uria Masteria Forga, não abaixe a tua mão por nada. Há uma palavra de Deus a ser liberada para esta casa, para este setor, para cada família aqui representada. Te prepara. Este salário pequeno, esta nuvem pequena, esta casa pequena, esta família pequena, este emprego pequeno, este projeto pequeno, este sonho pequeno, Deus está dizendo, é sinal de uma abundante chuva que está descendo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Quem acredita, quem recebe, quem toma posse disto, levanta a mão, levanta. Uria Masteria Forga, Uria Masteria Badastro, Aia Masteria Badastro, Uria Forga. Faz assim com a tua mão direita, mão esquerda também. Olhe para cá, mantenha a tua mão estendida. Antes de te dar um sinal, olhe para cá. O que eu vou dizer agora não é via de regra. O pastor trouxe uma nova doutrina. Você pega esta mão direita que você estendeu, olha para ela. Não olha mais para mim, olha para a tua mão. Enxerga que nela tem uma nuvem pequena. Essa nuvem pequena pode ser o teu salário. Essa nuvem pequena pode ser o teu emprego. Essa nuvem pequena pode ser a tua aposentadoria. Essa nuvem pequena pode ser a tua loja. Essa nuvem pequena pode ser o teu comércio. Essa nuvem pequena pode ser a tua empresa. Essa nuvem pequena pode ser o teu ministério. Essa nuvem pequena pode ser a tua chamada. Essa nuvem pequena pode ser o teu projeto. Essa nuvem pequena pode ser o teu sonho. Olha bem para a tua mão direita agora, olha para ela. Olha para ela. Uria Masteria Forga. O que está na tua mão aí parece uma nuvem pequena, mas hoje Deus está dizendo, se prepara. É dessa nuvem pequena que vai brotar, que vai nascer grande testemunho. É dessa nuvem pequena, Uria Masteria Forga, que haverá grandes realizações. Tudo depende do jeito que você está olhando. Tudo depende do jeito que você está vendo. Olhe para cá e eu encerro dizendo algo. Era uma terça-feira. Uma terça-feira de 2018. Eu passei por duas faculdades, uma de letras, outra pedagogia. Uma presencial, a outra remota. Mas eu estava enfrentando um período de crise. Numa terça-feira eu estava no círculo de oração da nossa igreja, no penúltimo banco, orando, questionando algumas coisas com Deus. Quando eu estava orando, audivelmente, o Senhor falou assim para mim, lá no penúltimo banco: quando você chegar em casa, se organize e use a ferramenta da escrita que eu te dei. Eu cheguei em casa, enquanto a Silvana, minha esposa, estava arrumando o jantar, eu peguei todos os esboços. Eu uso virtual também, mas eu continuo usando o físico.
Eu peguei todos os esboços de mensagens escritas e fui organizando na mesa de casa. Tudo que falava sobre homens, tudo que falava sobre mulheres. Quando eu organizei os esboços, a mesma voz que falou lá no templo, no penúltimo banco, voltou e disse assim: escreve, elas fizeram a diferença. Eu peguei um celularzinho A10 da Samsung que eu tinha, baixei o Word nele, peguei todos aqueles esboços e comecei a organizar em ordem alfabética e fui compilando no Word do celular. Montei um PDF, um e-book, criei uma capa para ele e eu ligava para amigos e pedia para amigos. Eu lembro perfeitamente que você me ajudou nisso. Eu vendia por R$30 para os amigos aquele e-book. Mas eu fui humilhado e zombado por alguns. Um dia, tem uma igreja em Campinas que eu prego nela há 22 anos, uma quinta-feira por mês. Eu nem sabia que o co-pastor dela era dono de uma editora. Quando eu terminei de pregar, eu ofereci para os irmãos e disse lá na saída do culto: eu transfiro do meu celular para o celular de qualquer um de vocês aqui um PDF, e você me abençoa com R$30. Quando eu estou lá, pastor Vital se aproxima e disse assim: quando você ofereceu o teu PDF, o teu e-book, Deus falou com a Alice, minha esposa, dizendo: publica o livro dele. Publicaram, me deram 2.000 cópias. Foi esse livro que me abençoou no período da pandemia, quando as igrejas estavam fechadas. Mas quem bate esquece, quem apanha não. E aquelas ironias, zombarias que eu sofria, humilhações, porque eu estava vendendo um PDF. Mas eu peguei gosto pela escrita, reuni toda a informação e conteúdo que eu tinha sobre comunicação, escrevi um segundo e-book chamado A Arte da Comunicação Eficiente. Mas eu não vendia, eu fiz diferente. Eu resolvi pegar aquele conteúdo, gravar vídeos caseiros de dicas de comunicação e oratória, e eu vendia os vídeos. De novo, fui zombado. Vídeo caseiro. Mas um dia, no meio da pandemia 2020, o telefone toca. Eu olho o DDD 49, eu não quero atender. 49 deve ser essas empresas que ligam para a gente o dia todo. Atendo, não atendo. Atendo, não atendo. Atendi, do outro lado da linha. Eu estou falando com o pastor Oséias? Sim. Pastor Oséias, eu sou o pastor Moisés, do Bom Samaritano. Eu fiquei sabendo que o senhor tem umas aulas de oratória. Tem possibilidade da gente marcar uma reunião aqui em Santa Catarina e o senhor trazer o teu material para eu dar uma olhada? Eu quero olhar os direitos autorais dele, se não tem plágio. Eu quero olhar, dá para olhar o teu material? Marcamos a reunião, mandou a minha passagem, fui para lá, apresentei o material, marcou as aulas, gravei as aulas da academia. Das aulas da academia, muitas outras portas foram se abrindo. Não, eu vou repetir. Das aulas da academia, muitas outras portas foram se abrindo. E um dia, eu estava num café, e chega uma das pessoas a que mais havia zombado. Chegou, cumprimentou: pois não, senta, vamos tomar um café. Aprenda a alimentar inimigo.
Vamos tomar um café? Ô rapaz, eu acabei de ver um banner, um cartaz, um folder, anunciando um trabalho que você está fazendo. Quer dizer que agora você está treinando políticos em Brasília com oratória? Sim, eu faço de 3 em 3 meses treinamento de prefeitos e vereadores para se comunicar em público. Ô rapaz, eu tenho que te pedir perdão, porque quando lá no passado eu vi você na porta da igreja vendendo PDF, e foi falando, e eu fui dando linha na pipa, fui deixando falar. O que eu quero terminar dizendo para você é: existem pessoas que vão olhar para o teu projeto e vão enxergar nele uma nuvem pequena, mas Deus manda eu te dizer hoje: abraça esse projeto, abraça esse sonho. Segunda-feira sai para trabalhar com sentimento de gigante. Mas pastor, o senhor não sabe quanto é que eu ganho. Vai como alguém que Deus está abrindo portas. Uria Masteria Forga, vai com sentimento e com a fé naquilo que Deus está te dizendo. Pastor, o senhor não sabe o tamanho da minha casa, o senhor não sabe o tamanho do meu projeto. Eu termino a minha participação aqui dizendo: o que é nuvem pequena para alguém é sinal de abundante chuva para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Se tem alguém que recebe a palavra, abra a tua boca, dá o melhor glória que você pode. Fica de pé comigo agora, fica de pé comigo agora. Oh glória a Deus, oh glória a Deus, oh glória a Deus. Hoje Deus quer trabalhar a tua perspectiva. Hoje Deus quer colocar colírio nos teus olhos. É verdade que o profeta Isaías vaticinou, anunciando a chegada do Messias, no capítulo 42, o verso 7 ou 17, se não me falha a memória, dizendo que aquele que viria, enviado por Deus, abriria a visão dos cegos, ou daria vista aos cegos. O que eu quero te dizer é que nós só conseguimos ter os olhos espirituais se ficarmos ligados em Cristo. Não, eu vou repetir. Nós só conseguimos ter olhos espirituais se ficarmos ligados em Cristo. Por isso agora, eu quero orar por você que não é evangélico, ou por você que já foi evangélico, que entendeu que Deus falou ao teu coração, quer fazer uma aliança com Deus hoje. A igreja me ajuda, vê se tem alguém do teu lado. Aonde está uma primeira pessoa não evangélica, ou que já foi evangélica, que quer assumir um compromisso com Deus hoje. Qual, pastor? Reconhecer que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida. Você quer entregar o teu coração para Ele e fazer uma aliança de servi-lo e se alimentar da palavra de Deus nesta casa. Aonde está a primeira pessoa não evangélica? Quer entregar a vida a Cristo? Se tem alguém, levante a mão direita, porque eu quero orar com você. Lá está uma jovem, pode vir à frente. Aonde está a segunda pessoa? Levante a mão direita, porque eu quero orar com você. Uma segunda pessoa, tem alguém mais? Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Eu ainda te espero, você que não é evangélico ou que já foi evangélico.
Mais uma vida está se aproximando do altar.